Estamos comemorando a Semana da Pátria, então preste atenção nessa história, na história da lata. A nossa história na lata começa com um príncipe chamado Pedro. Pedro adorava o Brasil, ele amava as riquezas do Brasil, por isso ele queria viver aqui, porque ele adorava as riquezas da natureza que ele encontrou por aqui. Mas Pedro tinha um papai. O papai de Pedro morava em Portugal e queria muito que o seu filho Pedro voltasse a morar próximo a ele, pertinho dele. Mas Pedro não queria, por gostar muito do que ele encontrou aqui no Brasil, ele queria viver aqui, não queria mais voltar para Portugal. Mas então Pedro pegou seu cavalo, sabendo que o seu papai queria que ele voltasse, pegou o seu cavalo e foi atrás de conseguir novos amigos. E foi, até que Pedro conseguiu novos amigos para que o ajudasse a morar aqui no Brasil. Mas Pedro também tinha uma linda esposa. A esposa de Pedro era uma linda princesa chamada Leopoldina. Leopoldina era muito esperta e inteligente, além de linda. Leopoldina, então, quando ela percebeu algumas reuniões de Pedro com seus amigos, ela resolveu chamar o Conselho do Estado para escrever uma carta. E nessa carta, ela deixou escrito para que o Brasil não dependesse mais do papai de Pedro lá em Portugal. Mas então, ela chamou um mensageiro para que levasse essa carta até o seu esposo. E ela disse assim: "Ó mensageiro, leve essa carta até o meu esposo Pedro e peça para que ele leia todo o conteúdo dessa carta." E lá se foi o mensageiro levar a carta para o esposo de Leopoldina, o príncipe Pedro. Mas quando o papai de Pedro, lá em Portugal, ficou sabendo, ele ficou muito bravo. Então ele disse que ele ia escrever outra carta e tirar todos os poderes de Pedro aqui no Brasil. Assim, ele voltaria para Portugal. E quando Pedro leu essa carta do seu papai, ele ficou muito irado e disse: "Agora chega!" Então Pedro pegou seu cavalo, a sua espada, o seu chapéu. Ele subiu lá em cima do morro, próximo a um rio que se chamava Ipiranga, e ele então gritou: "Independência ou morte!" E a partir desse dia, do dia 7 de setembro de 1822, o Brasil se tornou um país independente. Então vamos dizer todo mundo: Viva o Brasil!